Louvado seja Deus por isso. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 36 ao 39, tá? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36 ao 39, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura, Hebreus 10, 36 ao 39. Porque necessitais de paciências, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. Coloca a palavra do Senhor sobre o teu coração. Você já vai entender aquilo que o Senhor quer falar a você essa noite. Não espere ninguém começar a orar, não. Ore aí em nome de Jesus. Peça por si. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Essa noite, você que crê, irá ouvir a voz do nosso Senhor. Não será o ministro da palavra, mas sim o próprio Senhor falando com a tua igreja em nome de Jesus. Para que nós entendermos aqui esses versículos que nós lemos, Hebreus capítulo de número 10, aqui está sendo, o povo de Deus está sendo ensinado que eles tinham costume de uma vez ao mês ir até o templo e sacrificar um animal pelos seus pecados. E aqui eles vão ser ensinados que tudo isso acabou, a partir de agora acabou. Ninguém vai sacrificar mais animal pelos seus pecados. E por que ninguém mais vai sacrificar animais pelo seu pecado? Porque um cordeiro que lhe veio pagar o preço por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, tudo aquilo que nós tenhamos feito para desagradar a Deus já foi pago lá na cruz do Calvário. E nós já ouvimos muitas vezes isso, mas aqui em Hebreus esse povo está ouvindo isso, e para eles vai ser difícil entender tudo isso, porque eles tinham um costume de toda vez que eles pecassem, eles tinham que uma vez ao mês ir até a casa de oração, apresentar um animal e queimar ele ali pelos seus pecados. Mas agora eles vão aprender que Jesus, ele uma vez só ele vai fazer isso, e não vai mais ser necessário que animais venham pagar o preço pelo pecado do homem e nem da mulher. Você que está entendendo, diga glória a Deus. Então o povo aqui, ele não precisa mais fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer. E é difícil, né, irmãos, nós deixarmos de fazer algo que nós estamos acostumados a fazer. Para muitos, para sair de casa é necessário tomar um cafezinho. Se você sair de casa sem tomar o café, você sente alguma coisa, né? E esse povo aqui, ele foi ensinado que toda vez que eles pecassem contra o Senhor, uma vez ao mês eles tinham que ir até a casa de oração e apresentar um animal, queimar ele, para que seus pecados viessem a ser perdoados. Mas aqui acabou isso em Hebreus. Eles não vão precisar mais fazer isso, porque Jesus Cristo pagou o preço por todos eles, por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. E louvado seja Deus por isso. E aí o Senhor vai continuar dizendo em Hebreus 10 que eles que têm esse costume, que vão estranhar, não ir mais no templo, pagar o preço ali através de um animal, que eles não venham deixar de congregar, como é o costume de alguns, mas que eles venham se reunir para adorar ao Senhor,
para glorificar a Deus. Esse versículo aqui para nós no dia de hoje, não são muitos, mas a maioria hoje não querem mais congregar, não querem mais estar na casa de oração, estão deixando o costume de adorar ao Senhor, de glorificar a Ele. Mas essa noite o Senhor está falando ao meu e ao teu coração, que é necessário que nós venhamos ter paciência. Paciência para quê? Para ter uma fé inabalável. Fé essa que muitos de nós vamos passar a nossa vida inteira dentro da casa de oração e não iremos conseguir alcançar ela. Por quê? Porque nós não temos paciência para esperar diante do Senhor, o Deus que nós servimos. Esse povo ele vai estranhar, mas como? Nós vamos deixar de apresentar em oração, de apresentar ali pelos nossos pecados o animal, queimar ele para que os nossos pecados venham ser perdoados. E nós hoje estamos assim, dessa forma ainda. Estamos debaixo de um julgamento, a qual o Senhor já nos libertou há muito tempo. O tempo do nosso batismo, o tempo da nossa confissão ao Senhor, a qual nós confessamos o Senhor como o único, suficiente, exclusivo Salvador. E o Senhor diz que através da palavra dele, que quando nós confessarmos diante dos homens, diante de todo o Senhor, Ele será o Rei da nossa vida, Ele reinará sobre a nossa vida, Ele nos manterá diante do caminho dele. Mas por falta de paciência, alguns de nós ainda não entendemos o que é estar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ensina a ter essa fé inabalável. E essa noite o Senhor vai nos ensinar a ter essa fé inabalável. Para nós termos essa fé inabalável, é necessário que nós venhamos ter paciência. E como é difícil ter paciência no dia de hoje, né, irmão? Como nós perdemos a calma tão facilmente. E eu ultimamente sou uma pessoa, estou fazendo parte disso. A minha paciência está sendo deixada de lado por tão poucas coisas. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, obrigado, Deus. Minha paciência está deixando de lado tão fácil. E eu tenho que entender que o Senhor reina sobre a minha vida, que o Senhor guia a minha vida, e não é necessário que eu venha perder a minha paciência, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E essa fé inabalável, a qual está sendo dita, que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Por quê? Feliz porque alguns estão no caminho de alcançar essa fé inabalável, e triste por saber que alguns vão passar a vida inteira dentro da casa do Senhor, dentro da casa de oração, e não irá alcançar essa fé inabalável, por falta de paciência, por falta de esperar no Senhor, por falta de confiar no Senhor, por falta de fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, do Senhor, e ali está diante da presença dEle, porque Ele diz, através da Tua palavra, que aquele que come e bebe, que faz parte do Teu corpo, esse estão próximos a eles. Mas eu não tenho paciência de esperar a estar na presença do Senhor para fazer parte do teu corpo e do teu sangue. Eu não tenho paciência, talvez, para esperar no Senhor aquilo que Ele tem me mostrado dia após dia, mas eu quero fazer as coisas diferente, eu quero que as coisas sejam resolvidas de outra forma. E o Senhor aqui essa noite está mostrando para nós, como está mostrando aqui no livro de Hebreus, que os nossos pecados já foram pagos. Que o jugo que está sobre a minha e sobre a tua vida, somos nós que estamos colocando esse jugo sobre a nossa vida, porque o Senhor já pagou o preço por cada um de nós. E essa fé inabalável que o Senhor quer que nós venhamos ter, que nós venhamos ter paciência e venhamos fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E talvez nós, irmãos, não estamos preparados para fazer a vontade de Deus, porque nós confundimos o que é servir a Deus ou o que é Deus nos servir. E como foi difícil para mim entender isso também. Eu sou servo do Senhor, não o Senhor é meu
servo. Não sou eu que peço para o Senhor e Ele faz aquilo que eu peço que Ele venha fazer, mas sim, Ele manda e eu tenho que obedecer e fazer aquilo que o Senhor tem ordenado que eu viesse fazer. E isso é a falta de paciência que nós temos. E aqui o Senhor está nos mostrando, através da Tua palavra, que o justo viverá pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos, acreditamos. Estamos aqui diante de um Senhor que tem mostrado muitas coisas para nós e que nós temos que crer em tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Mas o justo, quem que é o justo? O justo são todos aqueles que, quando o Senhor Jesus veio de encontro a nós, viram o Senhor vindo de encontro a nós e ali entenderam que era necessário entender que nós não éramos capazes de caminhar sozinhos, que nós não éramos capazes de governar a nossa vida sozinhos, que nós não éramos capazes de estar fazendo algo sem que Jesus estivesse na nossa vida. E aí quando Ele vem até nós, quando Ele encontra nós, não nós encontramos Ele, mas Ele encontrou a nós, Ele veio de encontro a nós, aí nós vamos entender e vamos ser os justos aqui que está falando, não pelas nossas obras, mas porque Jesus justificou a cada um de nós, pagando o preço na cruz do Calvário. E aí ele vai dizer aqui que aquele que confessou Ele como o único, suficiente, exclusivo Salvador, está querendo voltar atrás, ele não tem prazer na alma dessa pessoa. Palavra forte, né? Às vezes, irmãos, nós desanimamos. Eu desanimo, você desanima, nós desanimamos por muitas coisas, né? E pensamos até em parar, em voltar atrás. Quem nunca pensou? Quem nunca aconteceu isso na sua vida? Mas aqui Jesus está dizendo que nós, que reconhecemos Ele como único, suficiente, exclusivo Salvador, não podemos mais retroceder, voltar, mas sim permanecer firme em frente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fácil? Não, mas o Senhor essa noite está nos mostrando que nós devemos ter paciência para alcançar uma fé inabalável, uma fé inabalável que nada vai abalar a fé que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Criador, aquele que diz que guardará nós, aonde nós venhamos estar, Ele irá guardar cada um de nós. Mas nós não temos essa paciência para esperarmos no Senhor, estar na presença dEle, fazer conforme a vontade dEle, e deixamos a paciência de lado e fazemos o que? Queremos voltar atrás. Queremos parar com aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que nós viemos fazer, que nós viemos estar diante da presença dEle. E essa noite, irmãos, nós vamos ter mais uma rica oportunidade. Qual é essa rica oportunidade? Alcançar essa fé inabalável. A fé que não vai esmorecer a nós estarmos diante da presença do Senhor. Fé é essa que muitas das vezes nós somos tentados, nós somos muitas das vezes aparados de frente para que essa fé nossa venha se firmar, mas muitas das vezes, ao invés de nós estarmos presentes para que essa fé venha se firmar, a falta de paciência está nos colocando para trás, para voltar atrás, não permanecer, mas voltar atrás. Sabe onde eu conheço uma pessoa que verdadeiramente entendeu o que é servir a Deus? É na hora da luta, na hora da dor, na hora que está dando tudo errado, ela dizer: em Cristo Jesus vai tudo bem. Mas todo mundo está vendo
que está tudo errado, que está indo tudo para o lado contrário, mas ela está ali mostrando a fé dela. A fé dela não está olhando para os problemas, não está olhando para as dificuldades, mas sim está olhando para aquele que diz que quando nós confessarmos Ele verdadeiramente, de todo o nosso coração, abandonarmos todos os pecados, todos os erros, em prol do nosso Senhor, Ele estará conosco. Louvado seja o Senhor, aleluia, Deus. E aí talvez você esteja aí dizendo: pastor, você tem essa fé inabalável? Eu tenho um Senhor inabalável. Eu tenho Jesus na minha vida que eu sei que Ele não vai falhar. Que eu vou falhar com Ele, mas Ele nunca vai falhar comigo. Você que está aqui essa noite, um dia você falhou ou vai falhar com o Senhor, mas tenha certeza que Ele não falhou e nunca falhará com você, com nenhum de nós. Louvado seja Deus por isso. E nós, irmãos, essa noite que entendemos aqui verdadeiramente, nós somos o que está descrito aqui no versículo de número 39. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Como é difícil entender isso aqui, irmãos. Quando eu deixo de estar na presença do Senhor, quando eu deixo de estar na mesa com o Senhor, principalmente no dia de fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, eu estou negando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar mais uma vez para você entender. O dia que é para mim estar sentado à mesa com o nosso Senhor Jesus, que eu retrocedo, eu volto atrás, ou eu prefiro estar em outro lugar, eu estou negando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que palavra forte essa para mim. Eu perdi algumas ceias, é verdade, talvez por trabalho, talvez por diversão, talvez por um passeio. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei: Senhor, me perdoe pelas vezes que eu te neguei por um trabalho, por um lugar que eu estive, troquei de estar, ao invés de estar na mesa com o Senhor, fazendo parte do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Me perdoe, Deus, me perdoe, Senhor, por quanto eu tenho errado com o Senhor, por quanto eu tenho te negado a estar sentado à mesa com o Senhor e tenho preferido estar em outro lugar. A riquíssima oportunidade que eu e você teremos aqui essa noite é essa, irmãos, é de dizer: Senhor, eu neguei algumas vezes de estar na tua presença, eu neguei algumas vezes, Senhor, de fazer parte da tua mesa, de estar ali sentado ao teu lado, Senhor. Eu neguei, Senhor, algumas vezes de fazer parte do teu corpo e do teu sangue e preferi estar em outros lugares. Eu reconheço isso. Mas essa noite, Senhor, através da tua palavra eu entendi que eu tenho que fazer parte do teu corpo e do teu sangue, para que eu venha permanecer à frente e não venha retroceder, voltar atrás, porque quando eu faço parte do teu corpo e do teu sangue, eu estou fortalecendo a minha fé, estou fortalecendo estar na tua presença, estou fortalecendo estar na tua casa, estou fortalecendo a minha paciência para fazer parte do teu corpo, do teu sangue, Senhor, e não fazer mais a minha vontade, mas sim aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E essa noite, irmãos, essa riquíssima oportunidade que nós teremos, que o Senhor venha nos ensinar
nos mostrar, nos fortalecer. Os que estão fracos venham ser fortalecidos pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Os que estão firmes venham permanecer mais firmes ainda, para firmar aqueles que estão ao redor e venham estar na presença do Senhor. Porque somente assim nós vamos alcançar essa fé inabalável, a qual está dita aqui em Hebreus. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas venha estar na presença do Senhor, fazendo conforme a vontade dEle. Essa palavra aqui pode ser mudada no dia de hoje. Não deixa de congregar, como é o costume de muitos, não de alguns, mas hoje é o costume de muitos. Mas venha estar na presença do Senhor, porque o Senhor escolheu a mim e a você a dedo. O Senhor nos chamou para estar diante da tua presença. O Senhor pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário, e não mediu esforços nenhum. Por que eu vou medir esforços de estar na presença do Senhor? Porque Ele pagou o preço para mim e não mediu esforço nenhum. Ele sabia que eu ia pecar, Ele sabia que eu ia errar, mas mesmo assim, Ele não mediu esforços e pagou o preço. Mas muitas das vezes eu vou medir o esforço de estar na presença do Senhor, de estar na casa dEle, de fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. E depois eu quero ter paciência, eu quero ter uma fé inabalável, eu quero orar e Deus responder de imediato, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero que as pessoas venham ver o que é estar na presença dEle, o que é fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Mas eu não consigo, muitas das vezes, deixar de lado muitos prazeres que nós temos ainda. Aqui no nosso meio nós temos muitos prazeres ainda. Muitos prazeres que estão fora da palavra de Deus, estão fora da vontade do Senhor, estão fora da comunhão de estar na palavra de Deus, de fazer conforme a vontade dEle. Eu não posso falar que eu sou a igreja de Cristo da boca para fora, porque para mim falar que eu sou a igreja de Cristo, que eu faço parte do corpo, que eu sou verdadeiramente o obreiro do Senhor, eu tenho que deixar muitas coisas de lado, entender o que é servir a Deus. E aqui o Senhor diz que Ele não tem prazer nenhum aqueles que voltem atrás. Talvez nós que estamos aqui, estamos pensando, todos nós, em voltar atrás. Todos, sem exceção de um. E o Senhor essa noite está nos dando uma riquíssima oportunidade, que é estar diante da presença dEle e entender que não há outro lugar para nós estarmos. Não há outro Deus para nós adorarmos. Não há outro lugar que nós possamos estar reunidos. Assim nós viemos estar aqui, à mesa do Senhor, para fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, o Cordeiro mudo, a qual pagou o preço por nós, a qual levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pagou o preço pelos nossos pecados, mesmo sabendo que nós iríamos errar de novo, e errar, e errar, e errar, e errar, mas Ele não olhou a isso, e pagou o preço por todos nós. Não só por mim, não só por você, mas por todos nós que aqui estamos. Mas eu não consigo ter a paciência para alcançar uma fé inabalável de estar aos cultos. Eu não consigo ter a paciência, ter uma fé inabalável de ter uma comunhão com Deus dentro da minha casa. Eu não consigo ter paciência para alcançar uma fé inabalável que nada venha me tirar do estar na presença de Deus. Eu não consigo ter uma paciência, uma fé inabalável e dizer a todos aqueles que vão se achegar até mim, dizer, vamos a tal lugar, eu chegar e falar, hoje não, hoje eu tenho um compromisso com um Deus maravilhoso que eu sirvo, e eu não troco o estar na presença dEle por nada. E aqui Deus está falando comigo também, irmão, que às vezes eu troco estar na presença do Senhor por algumas outras coisas. Deus está falando comigo, eu tomo posse da palavra, eu sou o primeiro a tomar posse da palavra, porque eu quero ter essa fé inabalável
Eu quero permanecer com essa fé inabalável para que pessoas venham chegar até mim e venham tentar me desviar ou tentar me levar para ir em outros lugares, e ali com essa fé inabalável, com essa paciência, as pessoas não consigam me levar para outro lugar, mas eu, através de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, tragam essas pessoas para a presença de Deus, para a casa de oração, para fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, porque esse é o maior reconhecimento que nós temos. Reconhecer diante do homem, diante da nossa família, diante de todos, que nós somos servos de Deus e nós servimos a Ele não por obrigação, mas sim por amor, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que tem nos guardado até o dia de hoje. Quer voltar atrás, irmão? Quer voltar atrás, minha irmã? Não tem mais como, ainda que você queira, ainda que eu queira, não tem mais como. Esse amor é irresistível, esse amor não tem como nós ir para outro lugar, não tem como nós abandonarmos isso tudo. Aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus, glória, glórias ao Senhor, Deus, glória, glória, glória ao Senhor, Deus. Aleluia! Aleluia, Deus, aleluia. Tu és bem-vindo, Cordeiro, aqui na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer cada um de nós aqui essa noite, para que nós não venhamos voltar atrás, mas sim venhamos permanecer diante da Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar paciência essa noite e permita que todos nós, Senhor, venha alcançar essa fé inabalável, que nada venha nos tirar de estar diante da Tua presença, principalmente o dia a qual iremos fazer parte do Teu corpo e do Teu sangue, nós viemos separarmos para estar diante da Tua presença, Senhor, aleluia. Oh, glórias, glórias ao Senhor, aleluia, Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias.